Então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, O Saber dos Antigos, Terapia para os Tempos Atuais, do Giovanni Reale. Então, pessoal, esse aqui é mais um dos livros da lista dos 100 livros mais importantes do Ocidente, feita pelo José Moni Nasser. Se você ainda não viu o vídeo no canal sobre essa lista, eu vou deixar o vídeo na descrição, certo? E esse livro aqui, ele é um livro basicamente filosófico, certo? Aqui a gente vai ter uma discussão principalmente acerca do niilismo e, como terapia, os conhecimentos principalmente ali de Sócrates, Platão e de Aristóteles, que seria aí o saber dos antigos, né? Então, como eu falei, aqui a gente vai ter principalmente a ideia do niilismo, né? O autor, ele vai dizer que atualmente a gente está vivendo aí os grandes males ocasionados pelo niilismo, e ele vai dividir esses males em 10. Ele vai fazer uma lista de 10 males, mas isso não quer dizer que não existam mais, né? São os 10 males principais que ele coloca como ocasionados do niilismo. E o que seria o niilismo, né? Ele vai se basear principalmente no Nietzsche, que é o autor realmente mais importante que trata sobre esse tema. E o Giovanni Reale vai dizer que, apesar de ele não concordar com as conclusões do Nietzsche, ele foi o filósofo que mais acertou ali na análise do tempo, né, daquela época, em relação a esse fenômeno que estava acontecendo ali na sociedade, que ele identificou justamente como o niilismo. E o que seria esse niilismo? Seria a perda de todos os valores da humanidade, que eram considerados até então os valores fundamentais, né? Então Nietzsche ele vai resumir esse niilismo com a fórmula Deus está morto, que é o que a gente já conhece, né? É a frase mais conhecida, eu acredito, do Nietzsche. E essa frase Deus está morto, ela não significa somente essa morte de Deus. Na verdade, ela não significa uma morte física de Deus, né? É por Deus a gente tem que identificar, né, o mundo suprassensível, né? A gente vai identificar ali nessa frase Deus como o mundo espiritual, o mundo metafísico, o mundo das ideias, ou seja, aquele mundo que ele é além do físico, do material. Então, quando Nietzsche diz Deus está morto, ele vai dizer que não existe mais o mundo sensível, que o ser humano ele já superou, ele já acabou com essa ideia de um Deus, de espíritos, de um mundo além do que esse aqui que a gente vive. E ele vai falar isso justamente criticando também Platão. Para o Nietzsche, o Platão, ele foi o primeiro aí que surgiu com essa ideia da metafísica e que acabou levando os homens aí para um caminho de ilusão. Para o Nietzsche, todos os valores que existiam até então eram apenas ilusões. Foram fórmulas, foram deuses, foram entidades que os próprios homens criaram para ver um sentido na vida, para ter ali um algo para seguir, algo para se basear, um fundamento. Só que com o desenvolvimento ali da sociedade, os valores eles foram mudando. Na verdade, Nietzsche e o Giovanni Reale, eles identificaram que a época em que nós estamos vivendo é uma época de um niilismo incompleto, né? Que é justamente quando nós, seres humanos, nós matamos Deus, ou seja, nós acabamos com essa ideia de uma transcendência e nós estamos aí vagando, flutuando em cima do nada. Nós não nos identificamos mais com os valores dos nossos antepassados, então a gente está aí flutuando nesse nada, certo? A gente até colocou algumas coisas aí no lugar desses valores passados, como por exemplo a ciência, né? Mas para o Nietzsche, todos esses valores, eles devem perder o seu lugar. O niilismo completo, ele seria justamente o momento em que os seres humanos vão entender que aquele lugar que antes era ocupado por Deus, ele tem que ser ocupado agora pelos seres humanos e não por outros valores. Então a gente vai ter aí uma inversão.
A gente, enquanto humanidade, vai ocupar esse valor, esse lugar de Deus, que antes era ocupado por Deus e que deve ser ocupado agora pelos seres humanos. Então, a gente tem aí que o ser humano realmente vai ser a medida de todas as coisas e não mais Deus. Então, o Giovanni Reale, analisando aí esse período em que a gente está vivendo, dessa perda de sentido, desse mundo que a gente se encontra num vazio axiológico, ele vai verificar quais são as principais consequências disso, quais são os principais problemas. E como eu disse, ele vai identificar 10, que são os seguintes: o reducionismo cientificista da razão, o ideologismo e o esquecimento do verdadeiro, o praxismo e produtivismo tecnológico, o bem-estar material, a difusão da violência, a perda do sentido da forma, o esquecimento do amor, o individualismo levado ao extremo, a perda do sentido do fim e, por fim, o materialismo e o esquecimento do ser. Então, o livro ele vai ser dividido em 10 capítulos e cada um desses capítulos vai tratar sobre um problema do niilismo e, ao final do capítulo, ele vai propor ali um esboço, um rascunho teórico de solução para esses problemas. Um ponto importante a se dizer é que aqui nesse livro, essas soluções que o autor propõe não são soluções práticas. Então, ele não vai dar ali um manual do que você deve fazer para você não ser afetado por esses problemas ou para livrar o mundo desses problemas. Não é isso. Ele vai propor um esboço, certo? É algo mais teórico, algo para você que você possa se voltar e, de certa forma, tirar da sua cabeça esses ideais que nós estamos vivendo, do niilismo, essa falta de crença no metafísico, essa falta de fé, essa falta de sentido. E aí, com essa conversão, que seria você se voltar para o bem, se voltar para a verdade, você conseguirá se livrar aos poucos, trilhar um caminho diferente aí desse niilismo que a gente está vivendo. Então, agora, eu queria analisar com vocês um pouco de cada um desses capítulos. Aqui eu vou fazer um resumo breve, certo? De cada um desses problemas e de qual é a solução que o Giovanni Reale vai propor. Então, aqui eu tenho a minha anotação. Sempre quando eu finalizo um livro, eu faço anotação. Isso agora está me servindo para os vídeos. Mas quando eu olhar aqui para baixo é por conta das anotações, certo? Então, a gente tem no capítulo 1 o primeiro problema, que seria o reducionismo cientificista da razão. Então, aqui o problema seria que a gente chegou num certo momento que nós trocamos os valores, né? Nós trocamos ali o lugar de Deus pela ciência. E qual é a consequência disso? É que a ciência, ela é somente uma parte do conhecimento. As ciências como um todo, elas pegam ali o conhecimento geral, ou seja, o todo, e dividem em partes. E vai ser essas partes que vão ser estudadas mais especificamente. Mas a ciência, atualmente ela ocupa um lugar em que parece que ela é a dona da razão. Ela é a detentora de todo o conhecimento universal. E, por consequência, a ciência ela só vai admitir ali aquilo que ela pode comprovar, aquilo que ela pode experimentar. E ela só pode fazer isso com os elementos físicos, com aquilo que é material. Então, como a gente chegou nesse ponto de que a ciência é a detentora do conhecimento, só porque a ciência ela não pode provar um mundo metafísico, um mundo invisível, um mundo não material, então quer dizer que esse mundo não exista? Por isso que esse capítulo se chama o reducionismo científico. Então quer dizer que só o que existe é só aquilo que a ciência pode comprovar? E o mundo metafísico? Onde que ele foi parar, né? Então, é justamente um antídoto que o Giovanni Reale vai propor, que seria o conceito de metafísica dos antigos, principalmente ali de Aristóteles, de Sócrates, de Platão. Então, como antídoto,
a esse cientificismo, a esse apego ao materialismo, o autor vai propor que a gente volte aos conhecimentos de Platão, né, ao conhecimento ali de Aristóteles sobre a metafísica. E a metafísica, ela é o quê? A metafísica, ela é justamente o conhecimento como um todo. A metafísica, ela é o estudo do absoluto. A metafísica não é o absoluto, mas ela é um estudo, a busca por esse todo, por esse absoluto. Então, a gente sai aí desse conhecimento da parte que é a ciência e vai buscar o conhecimento do ser no todo, certo? No geral. E é justamente isso que ele propõe aí como um esboço de solução a esse cientificismo. Já no segundo capítulo, a gente vai ter como problema o ideologismo e o esquecimento do verdadeiro. Aqui ele vai criticar a ideia de que tudo é ideologia, né? Principalmente ali, a partir de Engels, de Karl Marx, em que eles colocaram que tudo era ideologia, tudo era busca pelo poder, né? E que tudo que a gente tinha era uma forma, uma ideia da classe dominante, se permanecer no poder ou então de ascensão ao poder. Então tudo é poder, tudo é busca pelo poder. Logo, tudo seria ideologia. Então, o que a gente tem é um esquecimento da verdade. Por quê? Porque o que vai importar não é a verdade em si. O que vai importar é o que aquela classe dominante, o que aquela ideologia considera verdadeiro ou o que ela faz parecer verdadeiro. Então, a verdade ela não importa mais. O que importa é o que a ideologia propõe como verdade e como um antídoto, ele propõe justamente a gente retornar aí a ideia de verdade em Platão, em Aristóteles, em Sócrates, né? Para esses antigos, a verdade, ela não admite contestações. A verdade, ela é o próprio ser das coisas. E muito importante, a verdade ela está extremamente ligada ali ao belo. E o belo para os antigos seria justamente o bem. Então, entender que existe sim uma verdade, essa verdade se liga ao bem e que ela é o próprio ser das coisas. Se voltar para esses livros, para esses conhecimentos dos antigos, nos livraria aí dessa noção de que tudo é ideologia. E aí a gente também não cairia no erro de absolutização, né? Porque se tudo é ideologia, o que você está querendo dizer também é uma ideologia. Então, você também está aí seguindo uma corrente ou algum determinado pensamento que deseja ascender ao poder ou deseja se manter no poder, né? Então a gente se livraria aí também dessa absolutização e desse paradoxo. Já no terceiro capítulo, o problema seria o praxismo e o produtivismo tecnológico. O autor ele vai falar que atualmente a técnica ela deixou de ser um meio para o qual os seres humanos utilizam a técnica para chegar ali a um determinado fim, a um conforto, e ela virou o fim, o próprio fim, a própria finalidade, né? Então a gente tem hoje em dia tudo muito voltado à utilidade. A gente deixou de contemplar, a gente deixou de ver a beleza, de ver o belo. Tudo hoje em dia a gente quer ver conforme a sua utilidade, conforme a praxis, conforme a técnica. Então a gente perdeu aí essa noção até mesmo da beleza. Isso me lembrou muito um documentário da Brasil Paralelo sobre a questão da arquitetura moderna, né? A gente tem hoje em dia que as casas, elas são bem utilitaristas, né? É o aproveitamento de espaço, o máximo de funções ali dentro de um mesmo local. E aí a gente tem aí a perca da beleza, né? A gente tem hoje as casas, todas as casas parecendo hospitais, escritórios, ambientes de trabalho, e as casas perderam ali o conforto, aquela beleza e aquela sensação de conforto que as casas antigamente dos nossos avós, dos nossos antepassados tinham, né? Essa sensação de amor, de conforto mesmo. E hoje em dia viraram tudo como se fossem escritórios e hospitais,
por conta aí dessa visão utilitarista da arquitetura. E é justamente isso que ele vai falar nesse capítulo, que a gente perdeu essa visão do belo e a gente vê tudo conforme a sua utilidade, a sua finalidade. A gente também colocou a vida ativa acima da vida contemplativa. Então a gente quer sempre estar produzindo, trabalhando. O trabalho, ele era visto como um meio, né? Um meio de subsistência, mas atualmente parece que a gente vê o trabalho como o próprio fim. Então você trabalha porque tem que trabalhar, você vive porque tem que viver. Você perdeu o senso de finalidade. Por que que você trabalha, né? Qual é o fim? A gente colocou aí essa vida ativa em cima da contemplação. E a contemplação é justamente o antídoto para esse problema que o Giovanni Reale vai propor. Então, ele vai dizer que a gente tem que inverter novamente esse lugar da contemplação. A gente tem que contemplar em detrimento de fazer. Porque a contemplação, ela é justamente ali a busca da verdade e do inteiro, né, do todo. Seria também ali a metafísica, né? E essa contemplação da verdade do todo é o que vai nos elevar moralmente enquanto seres humanos, é o que vai nos fazer transcender, crescer, subir os nossos níveis humanos, os nossos níveis interiores, e não a vida ativa. A vida ativa é importante, mas a gente tem que colocar a contemplação acima dessa vida utilitária, acima dessa vida de trabalho, de fazer, de produzir. E essa questão do praxismo vai se ligar diretamente ao próximo capítulo, que seria o capítulo 4, que ele vai falar do bem-estar material sucedâneo da felicidade. Hoje em dia a gente tem esse problema, né? Como eu disse, a gente vê o trabalho não mais como um meio, mas como um fim. E esse fim, esse trabalho, é justamente em busca ali dos bens materiais, em busca do dinheiro, em busca da condição material, da condição financeira. Então, a gente tem aí uma busca ilimitada pelos bens materiais, que acaba aí desembocando em um consumismo extremo e que o autor ele também vai conectar aí a busca pelo corpo perfeito. Então, a gente vai ver aí muitas dietas mirabolantes em busca aí dessa beleza física, desse corpo perfeito que, ao contrário, não está ligado à beleza dos antigos, né? Aquela beleza ligada ao bem, vai ser simplesmente uma beleza ligada ali à busca pela perfeição e pelos bens materiais. E como uma forma de antídoto a esse problema, ele vai colocar principalmente aquela frase de Sócrates em que ele vai dizer que primeiro busque a sua alma, o bem da sua alma, cuidar da sua alma, e depois busque os bens materiais se você quer ser feliz. Então, se queres ser feliz, cuide da tua alma, que se parece muito também com os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Buscai primeiro as coisas do reino dos céus, do alto, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então a gente tem aí como um antídoto se desapegar dos bens materiais e cuidar daquilo que é mais importante, que é o nosso interior, a nossa alma, e que vai se ligar justamente à questão da contemplação, que seria o antídoto, né, a terapia do capítulo anterior. Então a gente vai verificar aí que todos esses capítulos de alguma forma eles se conectam e você buscando fazer ali uma determinada terapia que ele propõe, você automaticamente vai estar melhorando ali os outros aspectos da sua vida. E essa busca de cuidar da alma, ela está inteiramente ligada também à virtude, né? A virtude que também para Aristóteles estava ligada justamente ali à justa medida, né? À justiça. Esse equilíbrio entre a vida ativa e a vida contemplativa. E é justamente aí o perigo também em que o Giovanni Reale, ele ressalta, né? Que muitas vezes você querendo possuir, você acaba possuindo muitas coisas e no final não sendo nada. Então, ele propõe que a gente primeiro busque ser para depois ter algo.
E o capítulo 5, ele vai falar sobre o problema da difusão da violência, que, na minha percepção, é bem fácil de se entender, né? O niilismo, ele é justamente essa falta de fundamentos, essa falta de princípios, essa falta de valores. É exatamente esse vazio, né, em que a gente se encontra nesse estado de niilismo incompleto. E tem aquela famosa frase, aquele famoso ditado popular: mente vazia, oficina do diabo. Então, as pessoas ali, principalmente os jovens, aquelas pessoas que nascem já nessa geração do niilismo, elas já nascem com um vazio dentro de si. E elas vão buscando preencher esse vazio com coisas ruins. Então, no final das contas, acabam sendo vândalos, sem respeito pelas outras pessoas, sem amor por essas pessoas. E como no fim das contas nada importa, se você viver uma vida justa e você viver uma vida injusta, no final é a mesma coisa, então essas pessoas elas vão vivendo ali a Deus dará, né? E vão principalmente cometendo aí atos de desrespeito, atos de violência e tudo mais. Então, como antídoto a essa violência, a esse caos do mundo moderno, ele vai propor o ideal platônico de justiça, né? Ele vai propor também o entendimento do amor de doação. Então, aquele amor que ele não quer nada em troca. Aquele amor que respeita o próximo, né? Aquele amor que realmente se utiliza da justiça. E eu lembro que nesse capítulo ele vai falar sobre uma distopia do Buzzat. Não sei se é assim que se pronuncia. E essa distopia eu achei bastante interessante, até anotei na minha lista de livros para eu procurar e ler realmente a obra completa. E no final das contas, ele, através dessa distopia, ele vai refletir sobre a questão da máscara da bondade, que é outra solução que ele vai propor aqui, a questão da violência. Que seria, mesmo que você não acredite no bem, não acredite na justiça, não acredite na bondade, você pode imitar os bons. E com essa imitação das pessoas boas, você aos poucos vai fazendo o bem por si só e não mais como uma imitação, mas realmente por querer fazer o bem. Então, como eu disse, né, essas soluções que o Giovanni Reale propõe não são soluções práticas. Ele vai se utilizar muito aí desse saber teórico, né, mas que você sabendo aplicar isso à sua vida, você com certeza vai conseguir bons frutos. No capítulo 6, ele vai colocar como o sexto problema do niilismo a perda do sentido da forma. Aqui a gente vai ter uma reflexão bem, acredito até que aprofundada sobre essa questão da beleza. E ele vai colocar que atualmente a gente teve uma desvalorização do belo, justamente por conta dessa perda do sentido da forma. A gente vê aí nessa arte moderna que a ideia é que o conteúdo ele esteja acima da forma, né? Aí a gente vai ver aí quadros horrorosos, obras de artes horríveis, né, à vista, e eles dizem que com isso eles querem causar um impacto, porque o que é o importante da arte é justamente ali o conteúdo. E a gente vai ter aqui nesse capítulo uma desmistificação desse discurso, em que a gente vai ver que a beleza, ela desde sempre, o belo, a arte, desde sempre esteve ligada ali à forma. A beleza ela está ligada intrinsecamente à forma. Mas a gente esquece, né, que a forma ela é justamente aí essa mediação do conteúdo. E a forma ela é muito importante para como o conteúdo ele vai ser recebido, né? Como que o conteúdo vai ser bem interpretado, vai ser realmente incorporado ali na vida das pessoas. Então ele vai colocar aí como um antídoto a essa perda aí do conceito da beleza, do conceito de forma, do sentido da forma, justamente a ideia dos antigos de que a beleza ela é o próprio belo, né? A beleza ela coincide com o bem. E como antídoto, o Giovanni Reale, ele vai colocar essa ideia dos antigos de que o belo ele coincide com o bem,
coincide com a verdade. E para o Platão, a beleza ela estava ali intrinsecamente ligada ao próprio amor, né? O amor de doação, principalmente. Então aqui a gente vai ter que a beleza ela nos apresenta a própria verdade, porque o bem é a verdade e a beleza, o belo, se conecta com o bem. Então é através da beleza que a gente vai poder contemplar aí o verdadeiro, o absoluto, o todo. E um tema já bastante batido, né, que vem sendo discutido há muito tempo, ele coloca também no capítulo 7, que é a questão do esquecimento do amor. E aqui ele vai debater principalmente sobre a forma como o mundo moderno ele tem trocado o prazer físico, ou seja, o sexual mesmo, em detrimento do amor de doação. Então, existe até uma citação do Nietzsche em que ele vai dizer que o amor ele é uma ilusão, porque a pessoa que ama, na verdade, ela quer, em troca, possuir aquela outra pessoa, o ser amado, né? E Platão, existe uma frase dele em que ele vai também falar sobre a questão de possuir, mas esse possuir não é uma questão física, mas uma questão mesmo de sentimentos. Então aqui a gente vai ter essa discussão desse problema, né, sobre como o homem moderno ele tem colocado o seu prazer físico em detrimento dos seus sentimentos, em detrimento do amor. E também como esse homem ele chegou a um tal ponto em que ele desvalorizou até o próprio sexo, até o próprio prazer físico, né? Atualmente a gente tem acompanhado até discussões acerca de como as pessoas elas têm mantido ali esse prazer físico, esse prazer sexual, muito por hábito. Aquilo já se tornou tão tedioso, tão sem importância, que já não é mais novidade, né? Não é mais dado importância a essa questão do sexo. Então, a desvalorização do amor e também, por consequência, a perda aí de valor também do próprio prazer. E como antídoto, ele coloca a discussão ali de Platão sobre o amor, né? Nesse capítulo, eu, por exemplo, eu nunca li nenhum livro filosófico, né, de fato. De Platão, de Aristóteles, eu ainda não li nenhuma dessas obras. E ele vai colocar aí, eu acredito que já é muito conhecida até por vocês, a passagem que Platão ele vai falar sobre a questão do amor, que o amor ele é a força que restitui às almas as suas asas, né? E através dessas asas, a alma ela pode ascender aí a níveis elevados, né? Cada vez mais elevados. Então, Platão ele vai colocar que o amor é justamente essa força que nos eleva, né? Que nos faz passar de um nível inferior para um nível superior. E é justamente esse o antídoto, né? Esse conhecimento do amor em Platão. Já no capítulo 8, o autor vai falar sobre o problema do individualismo levado ao extremo. Então, é algo até que eu já toquei no assunto, né? Com esse niilismo, né, com esse cientificismo, o homem, ele chegou a um ponto que ele se tornou a medida de todas as coisas. Com a morte de Deus, que era a medida ali superior, o homem, ele se tornou a medida de tudo. Isso acabou dando a ele uma certa solidão. Para o Nietzsche, com a morte de Deus, o ser humano ele deve tomar ali o lugar de Deus e se tornar realmente a medida de tudo. Mas o Giovanni Reale ele não vai concordar aí com essa interpretação de Nietzsche. Ele vai dizer que com a morte de Deus, o homem ele não vai ocupar o lugar e ser a medida de todas as coisas, porque isso já se comprova, né? A partir dessa perda de sentido e de valor nas pessoas, as pessoas estão cada vez mais individualistas, mais solitárias. E esse niilismo levado ao extremo, esse individualismo levado ao extremo, só pode levar ao absurdo, ao desespero, à loucura. E ele vai dizer que é justamente esse o ponto em que o próprio Nietzsche chegou, né? O Nietzsche ele morreu em completa loucura, em desespero.
E ele vai dizer que é justamente esse o final da humanidade se os seres humanos não retornarem aí à ideia do mundo metafísico, o mundo inteligível, a existência de um ser superior e infinito. Porque o próprio homem, ele não é um ser infinito, ele não pode ocupar esse espaço. O homem, ele precisa desse fundamento, ele precisa dessa base, né? E é justamente isso que o Giovanni Reale vai falar. Então, como antídoto, ele vai nos sugerir que nós voltemos aí à discussão da unidade, né? Do ser dentro de uma unidade e de Deus como realmente a medida de todas as coisas e não do ser humano. Existe até a frase de Sócrates em que ele vai dizer: conhece-te a ti mesmo, né? Então essa seria a terapia para esse mundo individualista. Conhecer a si mesmo, saber das suas limitações, saber que você não é a medida de todas as coisas, que você não pode tomar esse lugar aí do mundo inteligível, do mundo metafísico. Você não pode tomar o lugar de Deus. No capítulo 9, ele vai falar sobre a perda do sentido do fim, que é justamente o que a gente tem, principalmente depois da teoria do Big Bang, né? Aqui ele vai se utilizar dessa teoria para que a gente entenda um pouco melhor o que ele quer nos passar. Então, a teoria do Big Bang, ela diz que nós fomos gerados por conta de um acidente, né? Um acidente, um grande acidente que acabou gerando tudo isso aqui. E, por conta disso, o mundo seria sem sentido. A qualquer momento também a gente poderia aí desaparecer e a nossa existência seria sem finalidade. Assim como nós fomos gerados por um acidente, nós somos um acidente aí no universo, a gente também seria um acidente na nossa própria vida, né? A vida não teria um sentido. Então a gente tem aí essa perda do sentido do fim. Nós não temos uma finalidade, nós não temos uma missão, né? Nós não temos alguém maior, alguém infinito olhando as nossas atitudes, nos observando e não temos aí essa importância para um ser superior. Até porque isso justamente vai se ligar com a ideia do devir do Nietzsche, né? O mundo é um eterno devir, uma eterna mudança. O que tem de constante é somente a mudança. Não existe uma finalidade. O mundo é porque ele é e pronto, né? Então a gente tem aí essa perda. Como antídoto, ele vai propor a ideia da estrutura bipolar que vai ser discutida ali bastante, principalmente em Platão e Aristóteles, né? O nosso mundo, ele não é uma completa desordem, pelo contrário, ele é uma estrutura bipolar. Nele a gente tem a desordem sendo convertida em uma ordem por uma inteligência superior, por uma inteligência maior. Então seria esse um antídoto, a gente vê que existe uma inteligência superior organizando aí essa desordem que é o mundo. Então, a gente não estaria aí submerso em um completo caos. E, portanto, haveria sim uma finalidade em tudo isso que a gente vive, porque justamente existe essa inteligência superior dando ordem e sentido a tudo. E, por fim, o último problema, né, no capítulo 10, ele vai falar sobre o materialismo, que já é basicamente o que a gente discutiu nos 2 primeiros capítulos, né? Em que a gente falou sobre o materialismo e em que a gente falou sobre o cientificismo e sobre o ideologismo, que seria aí essa completa eliminação do mundo metafísico. E que a gente chegou aí num completo absurdo, né? Numa completa perda de sentido. O antídoto seria aí a segunda navegação de Platão, em que ocorre a descoberta do mundo inteligível, do mundo metafísico, em que a gente descobre quais são os princípios, em que a gente tenta descobrir, em que a gente busca aí, através dessa segunda navegação, os princípios primeiros e supremos do universo. Justamente essa produção da ordem na desordem, dessa inteligência superior e absoluta, e dessa unidade na multiplicidade, a ideia que existe um todo
e que esse todo possui partes múltiplas. Existe aí uma multiplicidade nesse todo absoluto, que seria justamente essa busca desse conhecimento, né, da metafísica. Então, é basicamente isso o que o livro vai nos trazer. Eu gostei bastante, certo? Eu acredito que para quem está tentando aí entrar aí no universo da filosofia, é um bom livro para se começar, apesar de ter aí discussões que eu ainda achei um pouco difícil para o meu entendimento, mas eu acredito que foi uma boa introdução. Aqui eu tive noção, né, uma introdução de qual é o entendimento dos antigos, né, Platão, Aristóteles, Sócrates, em relação à verdade, em relação ao belo, em relação ao bem, à justiça. Aqui você consegue ter aí essa visão sobre esses pontos primordiais, esses pontos principais da filosofia dos antigos. E eu acredito que isso vai facilitar bastante para quando eu realmente começar a ler ali os livros de Platão, os debates, né? Ler ali a metafísica de Aristóteles, a Ética Nicômaco. Então, aqui eu acredito que é uma boa introdução para quem deseja conhecer mais aí sobre a filosofia antiga, certo? Recomendo bastante a leitura do livro e recomendo também que a gente coloque em prática aí essa terapia para esse mundo que nós estamos vivendo, né? Que é um completo caos, como o Giovanni Reale coloca. E por último, né, lá no final do capítulo, o Giovanni Reale ele vai finalizar falando da oração de Platão, que eu achei bastante interessante, eu gostaria de finalizar o vídeo com ela. Ele vai falar o seguinte: querido Pan e outros deuses que estais neste lugar, concedei-me a beleza interior e fazei que meu exterior se harmonize com tudo que carrego dentro de mim, que eu possa considerar rico o sábio e possa ter uma quantidade de ouro que só o temperante conseguiria tomar para si ou levar consigo. Então aqui ele vai colocar a beleza interior acima da beleza exterior, ou seja, acima daquilo que é material, e ele vai pedir que considere o rico o sábio, ou seja, a verdadeira riqueza seria a sabedoria, o conhecimento, e que ele possa ter uma quantidade de ouro que ele possa carregar, que esse ouro seria justamente a sabedoria, a riqueza, né? Então aí ele coloca que ele assume que ele não pode ter todo o conhecimento do mundo, todo o conhecimento do universo, mas ele pede ali aos deuses que ele tenha o suficiente, aquilo que ele pode ter, e que assim ele tenha aí uma parte dessa riqueza, desse ouro. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, acompanhar aí os próximos vídeos, curtir, comentar, compartilhar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!